Reverências a todos, paz e simplicidade. Agora, nesse momento, está chovendo muito forte aqui no templo, mas será possível transmitir um pouco das noções da vida monástica. Anteriormente foi abordado a observação de que no taoísmo não havia uma estrutura ou algo como uma ordem, como um clero, como hoje e como em séculos depois passou a existir. As pessoas se tornavam eremitas, ficavam retiradas, afastadas da convivência no meio da população mais densificada, para levar uma vida mais fácil, mais simples e mais segura. Na China antiga havia muita violência e a política angariava vários tipos de problemas quando uma pessoa ficasse de um lado de um soberano ou do lado de outro soberano. Como a violência e a vida das pessoas era muito curta naquela época, devido a esses conflitos intensos, a maior parte dos taoístas que decidiam cultivar de uma forma mais intensa, resolviam se retirar das grandes cidades como meio de sobreviver e também como forma de realmente ter tranquilidade e paz para cultivar. Se uma pessoa vive uma vida em uma situação difícil, material, por exemplo, ela tem dificuldade de moradia, essa pessoa tem dificuldade com alimentação. Fica muito difícil uma pessoa assim conseguir cultivar o seu interior. Devido a que psicologicamente esse ser humano está em uma condição de grande desgaste e preocupação com sua sobrevivência básica. Viver em um ambiente muito hostil e violento e difícil, não se consegue muito bem ter condições de cultivar com esmero. Agora, vamos observar um pouco mais sobre essa questão da ordem monástica. Quando o taoísmo começou a gerar uma organização como um clero de monges ou como um clero de sacerdotes, essa forma ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Bonchonyan, que é aquele que dele surgiu a tradição Chonchen, que depois surgiu o nosso ramo Longmen, adotou modos de vida que os monges budistas adotavam. O parâmetro para isso, nós precisamos observar primeiro o que existia antes do budismo ir para a China e influenciar o taoísmo com seu modelo monástico, seu modo de vida monástica. Quando os taoístas se retiravam ou viviam em vilarejos ou vales para simplificar suas vidas e ter maior condição de cultivo, maior condição de qualidade de vida devido a um ambiente menos hostil, como era muito hostil em meio à população como um todo, era comum que vivessem de forma solitária. Vários taoístas, eles não eram celibatários por uma questão de voto, mas sim devido a que estavam só e não tinham uma companhia afetiva, sejam homens ou mulheres, que não tinham companhia afetiva uns dos outros. Então, havia também o ensinamento da preservação do Jin, da força da essência vital física. Essa essência se tinha o entendimento, e se tem até hoje também, que com as práticas sexuais ela se esvarece e isso dificulta o desenvolvimento da energia interior. Com essa ideia,
também era adotada a abstenção da relação sexual devido ao objetivo de preservação e aumento da energia. É claro que essa ideia ela não estava vinculada ao mundanismo, à ideia de mundanismo, a ideia de que isso é inferior, de que a prática sexual se trata de uma relação existente apenas nos seres que têm baixa consciência, não estava relacionada a fundamentos morais ou emocionais, por exemplo, de você ter uma relação com alguém e ter um apego. Não havia um cunho moral, nem um cunho místico de inferioridade ou superioridade de quem tinha esse contato na época. Isso estava puramente relacionado a princípios da saúde física e a princípios da preservação da energia, como até hoje ainda existem esses pensamentos. A ideia do celibato como algo parecido com pureza, ao invés de ser algo que era voltado à preservação e enriquecimento da energia, ela veio com o budismo. A relação da sexo sexual, ela parece ser algo que é impuro, ou parece ser algo que está alimentando o eu inferior. E devido a essas noções, as pessoas nos cleros evitaram esse contato com um conceito de pureza e afastamento da ilusão. Porém, não é essa a visão do taoísmo. A visão do taoísmo antigo era a preservação da saúde e da energia para o aceleramento desse acúmulo, produzindo resultados para a realização. Assim, as pessoas que se retiravam, aqueles que não tinham companhia afetiva, eles seguiam esses princípios. Agora vamos avançar um pouco mais para observar como o clero taoísta começou a ter uma estrutura diferente do caminho mais natural, quando se cria conceitos e princípios que proíbem uma pessoa de praticar algo não devido a uma direção de inteligência, mas sim uma diretriz que tem a ver com crenças relacionadas à pureza, à integridade, relacionadas ao que é espiritual, ao que não é espiritual. Quando séculos se passaram e o budismo começou a ter uma grande influência na cultura chinesa, os taoístas eremitas, os taoístas mais reclusos, começaram a adotar os comportamentos dos monges budistas. E esse comportamento, ele seguia uma direção específica, que é a pobreza, o celibato e a solidão. Assim, os monges taoístas que passaram a ter essa característica bem definida, começaram a adotar nos seus primeiros momentos de formação de clero esses princípios: a solidão, o celibato e a pobreza. Eles não poderiam possuir nada. Eles não poderiam ter nenhum tipo de relacionamento corporal e deveriam também viver em um ambiente próprio e adequado a eles. Antigamente, há muitos tempos remotos, os taoístas, eles viviam com pouco para facilitar suas vidas. Alguns taoístas decidiam não acumular muitas riquezas, pois isso angariaria muito dispêndio de trabalho e manutenção. Outros taoístas que viviam nas montanhas e vales e pequenos vilarejos não tinham riquezas, pois naqueles ambientes não era possível produzir tanta riqueza assim. Dessa maneira,
a ausência de acumular bens materiais não estava relacionada a um conceito de puritanismo baseado na ausência de posses, como se isso fosse sinal de elevação espiritual. Isso não é sinal de elevação e progresso espiritual. O progresso espiritual de um indivíduo, de uma alma, independe do quanto ele tem de recursos materiais, pois está relacionado ao seu comportamento, à sua atitude, como ele lida com ele e com a vida. Mas voltando àquele período, os monges taoístas passaram a adotar um regime semelhante ao do budismo, vivendo em lugares mais ermos, vivendo em ordens e clérigos reunidos e recebendo suas doações. Isso é claro que não era algo vigorante para os sacerdotes. Os sacerdotes de algumas outras tradições não seguiam esses fundamentos. Eles mantinham-se casando-se e mantinham-se acumulando bens materiais. Havia então duas vertentes distintas nessa época antiga, onde sacerdotes viviam nas cidades, vivendo do trabalho, do serviço espiritual, recebendo por isso, acumulando seus sucessos monetários, enquanto aqueles que eram caracterizados com o que se chamaria monge, viviam mais reclusos, viviam sem acúmulo de qualquer tipo de posse. Essas duas designações e organizações foram se perpetuando ao longo dos séculos e estruturando-se como vários tipos de mudanças e reformas até chegar os períodos atuais. Quando a tradição Longmen começou a surgir a partir de Changchun, ela passou também por vários tipos de mudanças na sua estrutura e canone. Como, por exemplo, a Bancunha fez grandes mudanças dentro da estrutura dos votos e dos canones de disciplinas e preceitos monásticos da tradição Longmen. Essas várias mudanças culminaram na ideia e no que vigora hoje de algumas ordens taoístas monásticas, onde seus sacerdotes e seus monges não seguem um voto restrito de celibato, como também outras ordens cujos seus sacerdotes e seus monges seguem um voto de celibato. Com o passar do tempo, os monges, os reclusos, os eremitas taoístas, eles precisavam acelerar o aumento de suas energias internas. E a prática do ato sexual era uma forma de criar e aumentar e acelerar essa energia. Por isso foram criados métodos e sistemas taoístas de alquimia que utilizam da sexualidade como meio de acelerar e aumentar a energia de uma maneira mais a curto prazo. É fundamental não confundir essas práticas taoístas de alquimia com várias outras práticas sexuais que existem na cultura chinesa, que só diz respeito a uma disciplina de relação de casal e que não tem a ver com o progresso da energia e da iluminação. Existem várias práticas sexuais também na cultura antiga chinesa que elas só estão voltadas a uma pessoa explorar as energias de outra. Então as técnicas taoístas elas são específicas e elas não têm um propósito de exploração de energia um do outro, mas complementação dessa força para dobrar, multiplicar essa força. Por isso, algumas pessoas ensinam certas técnicas sexuais que elas não pertencem de fato ao taoísmo como um meio de alquimia interior, mas que elas são apenas culturas de práticas sexuais comuns que visam apenas o benefício de uma pessoa, utilizando uma outra como alimento, por exemplo. Então, as técnicas taoístas elas são especificamente distintas e elas são dotadas de uma consciência e uma ciência perspicaz
para aumentar o processo da energia de ambas as pessoas. Algumas tradições taoístas começaram a adotar essa prática, enquanto outras não adotaram essa prática e até não aprovam essa prática devido a estarem influenciadas pelo conceito do budismo da época de pureza, onde o toque ou a relação de duas pessoas caracteriza uma impureza, pois gera apego, segundo essa teoria, gera apego, gera limitações, gera ilusão. Essa relação de medo que se tem dessa maneira, ela não é muito potencializadora e avivadora do discernimento do movimento natural da vida. Os eremitas taoístas na China, ou as pessoas que se retiraram da convivência com as pessoas, eles faziam isso pela preservação da sua saúde, do seu bem-estar, a sua segurança e proteção, bem como também para buscar um meio mais íntegro de cultivo intenso. No caso dos indianos, quando surgiram movimentos do budismo, eles eram chamados de bhikshu. Então as práticas de se retirar da cidade, de se afastar da família, elas estavam relacionadas a uma ideia muito do afastamento das posses do mundo, quer sejam emocionais, mentais, quer sejam materiais. Então, não haviam exatamente monges budistas, mas sim mendigos, pois as pessoas se tornavam ikshu. E isso é uma palavra que não significa monge, isso significa mendicante. Todos aqueles que seguiam o Shakyamuni, Buda, eles adotavam a vida de mendigos, simplesmente, e andavam peregrinando para sobreviver, pedindo alimentação. Então, eles criaram uma vida extremamente restrita para que pudessem conseguir superar todos os tipos de apego e aversão. No caso do taoísmo, quando começou a trazer esse conceito e essa ideia do budismo para ele, os monges começaram a adotar o regime de pobreza e celibato, seguindo um princípio que não tinha a ver com a naturalidade, pois que antes as pessoas que decidiam preservar sua energia vital e não ter relações corporais, elas faziam isso não baseado na ideia de apego, de aversão ou de restrição, aumento da prisão nesse eu que está acorrentado pelas redes da ilusão. Faziam isso, mas puramente com a consciência corporal e vital. E depois outros que desenvolveram um conhecimento da aplicação da relação sexual para aumentar o Qi e acelerar esse processo, eles o fizeram não pela exploração do outro, como há várias técnicas sexuais na cultura chinesa que são confundidas com as taoístas, mas sim como uma complementariedade, onde o casal podia acelerar ambos a sua força vital e conseguir benefícios mais a curto prazo. Agora, atualmente, há então no taoísmo dois clérigos distintos. Os clérigos monásticos, que são celibatários, que adotaram os princípios e conceitos budistas, e os clérigos monásticos, que não são celibatários, que adotaram uma visão mais da grande naturalidade, de seguir o movimento da vida de uma maneira equilibrada e harmônica e integrada ao bem maior, de como ela funciona.